paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade ao livro de Neemias. Vamos estar lendo para ouvirmos o que estamos lendo. Ler em voz alta é muito importante. Para refletirmos, para compreendermos a palavra do Senhor, para estarmos praticando na nossa vida diária. Vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Em nome do Senhor Jesus. Na palavra do Senhor estará escrito assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assoladas, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se o rei parece bem, desse-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha falar ao teu coração e ao meu coração neste dia, através desta mensagem. Que o Senhor abra os tampões dos teus ouvidos e te dê visão espiritual, e que o Senhor coloque uma sementinha aí no seu coração, que seu coração seja uma terra fértil para glorificar e exaltar o nome do Senhor,
Que essa sementinha ela caia aí e ela venha produzir muitos frutos. Aleluia. Então você vê aí que Neemias, ele provou do vinho do rei, mas com uma finalidade. É para saber se o vinho não estava envenenado. Ele era copeiro. E um dos papéis do copeiro era, então, provar tudo aquilo que o rei iria tomar antes. Então aí você já vê que Neemias, ele, se ocorresse alguma coisa errada com o rei, ele seria morto. Então a vida dele estava ali dependendo daquele homem. Ele tinha um Deus, viveu com Deus do início até o fim da sua carreira, glorificou a Deus e ele não deixou que os empecilhos da vida bloqueassem a sua caminhada em direção de ajudar o seu povo. A convivência de Neemias, o bom testemunho dado ao rei, fez com que este homem tivesse uma profunda amizade com Neemias. E diz aqui que ele conheceu o semblante de Neemias, que Neemias estava triste, mas no que ele não estava doente, mas que era uma tristeza no coração. Então, quando conhecemos as pessoas, passamos a ter essa intimidade e sabemos a tristeza do coração da pessoa. Mas é só para aqueles que têm intimidade. E Neemias, ele tinha essa intimidade também com Deus. Neemias, ele sempre estava orando a Deus, sempre estava na presença de Deus. Ele estava buscando água para beber e pão para comer na presença do Senhor. De forma que ele estava sempre orando. E ele sempre, quando ia ter com o rei, ele estava colocando na presença de Deus o rei Artaxerxes. Tudo que Neemias ia fazer, ele em primeiro lugar colocava Deus, pedindo ajuda, pedindo sabedoria. Se você for observar na Bíblia, você vê a intimidade de Neemias com Deus, no altar de Deus, o quebrantamento de Neemias no altar de Deus. Então ele oferecia o seu melhor. Ele não oferecia ovelhas com defeitos a Deus. Não. Ele sempre estava na presença do Senhor com o coração quebrantado. Então você vê aí que Neemias estava ao pé do rei, diante do rei. E na hora que ele falou ali, repentinamente com Neemias, que reconheceu a tristeza de Neemias, e fez indagações ali a este homem, por que ele estava triste e a tristeza no coração, e Neemias virou para ele: estou triste porque a terra do meu pai está assolada e foi consumida por fogo.
E ali Neemias não teve tempo de fazer uma oração longa. Ali Neemias, ele simplesmente fez uma oração curta. E essa oração pequenininha, mas feita de coração, tocou o coração de Deus e do seu Senhor. Aleluia. Foi uma oração curta. Glória a Deus. Mesmo assim, é eu e você. Tem momentos que tem orações longas, mas existem momentos que as nossas orações são tão curtas. E é essa que é ouvida e que Deus responde. Neemias, ele orou 4 meses e com orações e jejum. Então é muito bom que eu e você sempre tenhamos esse momento com Deus. Com os nossos devocionais de manhã, meio-dia, à noite, orando em todo tempo, orando em todo lugar. Porque a resposta de Deus vem. Muitas pessoas se desfalecem. Oram uma vez, 2 vezes. E quando a resposta não vem, começa a murmurar. E você vê a posição deste homem de Deus. Ele não murmurou em momento nenhum. E temos o exemplo. Assim como o rei viu a tristeza do coração de Neemias, quanto mais Deus, que é o nosso Senhor, Ele que nos criou, Ele que sabe os desejos dos nossos corações. Então precisamos aprender e ter esse hábito, desenvolver esse hábito de orar frequentemente durante o dia. Então essa oração durante o dia, ela abre os céus para que Deus possa estar nos abençoando e que a porta da graça esteja aberta para mim e para você. E esta oração durante o dia ajuda a nos dar sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, para que nós possamos estar administrando a nossa vida diária. Mas às vezes nos esquecemos por causa dos trabalhos do dia a dia. Com essa ânsia de querer as coisas, do consumismo dentro de mim, dentro do seu coração. No corre-corre da vida, esquecemos de nos voltar para Deus e nos esquecemos até que somos dependentes de Deus e que Deus é que supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, conhecer a Deus, e não tem outra maneira a não ser através da palavra, de ler, de estudar, de contemplar, de ter um tempo para Deus, de trazer Deus para pertinho de nós. Assim como aquele rei romano, ele viu a aflição do coração de Neemias, Deus ouve a nossa oração, Ele escuta. Então não podemos limitar a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos estar orando em todo tempo, em todo lugar, diz aqui a palavra. Nós vemos através do exemplo de Neemias, ele escreveu para nós. Para que através disso nós possamos estar, então, recebendo as bênçãos do Senhor, que enriquece
e não acrescenta dores. Precisamos parar, refletir qual a área da nossa vida que precisa ser modificada. E eu vejo aqui, aleluia, uma urgência do povo de Deus, dos crentes, dos filhos de Deus, está buscando a Deus veementemente em seus corações, buscando o amor de Deus, buscando agradar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. E ali a rainha e o rei estavam juntos. E o rei perguntou: quantos dias você vai precisar, Neemias, de ir para fazer essa missão? E ali Neemias disse alguma coisa para ele com relação ao tempo e disse um certo tempo. E aí ele pediu: me dê cartas para que eu leve aos governadores da além do rio, para que me dê passagem, para que chegue a ajudar. Então Neemias pediu carta ao rei para que vá tudo bem e que apresente as autoridades locais. Então Neemias, ele tinha o temor de Deus, mas também do homem. Você vê a dependência de Neemias com relação à autoridade do homem, que reconhecia no rei a autoridade. Então devemos ter esse mesmo temor das autoridades, porque eles são autoridades constituídas pelo povo, porque aqui no Brasil é pelo povo, é através do voto. Devemos sim respeitar, orar para esse povo que tem autoridade nas mãos, para que tudo nos vá bem. E aí nós vemos também o patriotismo de Neemias em obedecer, em estar amando a sua pátria, amando a pátria do seu pai. Então, Neemias, ele fez o pedido. E ele alcançou o favor do rei. E nós podemos também alcançar os favores das autoridades. Sim. Por que não? Para que tudo nos vá bem. E Neemias pegou essas cartas e foi. Mais para frente nós vamos ver isso. Neemias pegou uma carta e entregou a Asaf. E Asaf, quem era o guarda da floresta do rei. Então essa carta pedia madeiras para consertar as portas do templo e os muros da cidade, aonde ali ele iria ocupar. E a graciosa mão de Deus, a mão divina, estava sobre Neemias, porque Neemias estava em primeiro lugar, agradando a Deus. Em primeiro lugar, ele estava no lugar certo, no altar de Deus. Então as mãos de Deus estavam sobre a vida de Neemias. E Deus escutava
as orações de Neemias, porque os propósitos que Neemias tinha no coração eram bons e Deus estava guiando claramente Neemias. Deus estava dando graça a Neemias e o auxiliando nos seus caminhos por onde ele estava andando. Deus estava com Neemias, fazendo-o prosperar e ser bem-sucedido na obra de Deus. Então, nas orações de Neemias, com as orações de Neemias, ele tinha carga positiva ali, porque ele estava orando. Ele estava renovando suas orações todos os dias, todos os momentos, todas as manhãs. Ele não se esquecia de Deus, ele dava o melhor dele para Deus. Ele tinha Deus em primeiro lugar, por isso suas forças eram renovadas. Ele tinha coragem e ele tinha fé em Deus. E o Senhor fala, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, se dissermos a esse monte, sai daqui para acolá, isso acontece. Então esse monte é o nosso problema. O que você tem, o que você está passando nesse dia de hoje? Agora eu te pergunto, qual a sua intimidade com Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem limpado o seu coração diante de Deus? Às vezes nos esquecemos do Senhor. As nossas ofertas são ofertas ruins, ofertas coxas, ofertas mancas. Damos o pior para a casa do Senhor. Não nos dedicamos. Até o nosso louvor é de péssima qualidade para o Senhor. Então precisamos vigiar. Devemos entregar nosso coração sem reservas no altar do Senhor. O melhor louvor, a melhor adoração, o melhor do tempo. Se for um pouco tempo, um tempo de qualidade, falando, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, Neemias fazia isso. E Neemias sempre estava com o pensamento em Deus e no seu povo, nos seus pais, nos seus amigos, nos seus irmãos que ficaram para trás e que estavam sofrendo e que estavam necessitando de um recurso, estavam necessitando de um abraço amigo, estava necessitando das suas orações e também das coisas materiais para ajudar aquele povo a sair dali daquele sofrimento. E é isso que Deus quer de mim e de você, que possamos ser a bênção na vida daquele que sofre a partir da nossa casa. Que você possa refletir sobre isso nesta semana. Por este motivo estou lendo Neemias para que nós possamos nos alimentar e possamos praticar a palavra do Senhor durante a semana. Ler, reler, ouvir o áudio quantas vezes você necessitar. Contemplar e aplicar na sua vida.
e também ler para aquela pessoa que não sabe. Um versículo que seja, para que a pessoa venha se alimentar da palavra do Senhor. Ler